Glória a Deus, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Aqui quem vos fala é o irmão Marcelo Almeida. Como que está você aí nesta tarde? Terça-feira, 16h04 da tarde. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado. Eu espero que você aprenda bastante da palavra de Deus hoje. Temos um tema super importante para as nossas vidas hoje. E temos também música boa e você participando ao vivo com a gente. Eu quero que você já copie aí o link, né? Do Facebook, já comece a anunciar aí o programa, porque a palavra de Deus ela tem que ser divulgada. Você também pode entrar em contato com a gente no 4203-4009, 4203-4009. Estamos também no WhatsApp da nossa rádio e do programa Shekinah. 98972-2310. 98972-2310. Você já pode entrar aí e começar a participar com a gente ao vivo. Amém? E eu quero já apresentar a nossa mesa aqui. Nós que estamos aqui todas as terças-feiras e graças a Deus que Deus tem nos dado esta união para juntos, né, irmãos, levarmos a palavra de Deus adiante. Do meu lado aqui, o pastor Mauro, que sempre está com a gente aqui e é o nosso diretor executivo. Jesus. E eu quero já dar a palavra para ele falar algo nessa tarde, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, ao vivo. Amém, feriadão, né, irmão Hugo, irmão Almeida? É verdade. Estamos aqui trabalhando para a glória de Deus. Você que está em quarentena, amém, aproveita aí esses momentos que estão aí. Nos assiste nessa tarde aqui das 16 às 18 horas, estamos aqui com o programa Shekinah trazendo a glória de Deus para o seu lar. E eu estou vendo nosso irmão, o profeta Almeidinha, ele profetizando, né? Quem sabe um dia, né? Nós teremos mesmo a rádio, né? A rádio Shekinah, né? Aí sim. Aí, mas eu não quero ser diretor não, eu quero ser um dos menores lá. Amém. Quem sabe, né? Vamos continuar levando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem passado para nós vamos continuar fazendo. Também do meu outro lado aqui, o nosso irmão Hugo. Eu quero que ele saude a todos aí, né, nesta tarde. Amém, glória a Deus, uma boa tarde a todos, né? Como o nosso pastor Mauro acabou de dizer, o feriadão, mas nós estamos aqui trabalhando para a glória de Deus, né? E desde já agradecer a todos aí que já estão já conectados aqui no Facebook, aqui pela conta do pastor José Mauro. Eu me chamo Hugo, né? E nós estamos aqui pela conta do pastor José Mauro. É só entrar no Facebook, clicar lá José Mauro. Eu sempre falo, vai aparecer um rapaz bonito na foto. É só clicar lá, vai entrar ao vivo, vai estar com a gente. Pode deixar sua mensagem também pelo Facebook. Nós estaremos aqui lendo no decorrer do programa. Amém? Que essa tarde seja abençoada em nome de Jesus. Teremos hoje muita coisa e muitos louvores, muita palavra de Deus também, né, Almeida? Com certeza. Nós estamos aqui pelas ondas do rádio 87.5, Rádio Fonte Vida FM. E como o nosso irmão Hugo disse, divulga aí, né, lá na página do nosso pastor José Mauro, a nossa live, né, através aqui do programa Shekinah. Graças a Deus tem sido muito bom, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho aprendido muito da palavra de Deus. Aleluia. Pessoalmente falando, Amém. Eu tenho aprendido muito. E eu quero que você também aprenda. Hoje nós temos um tema muito especial para tratar hoje. Nós vamos falar, né, sobre o valor da obediência. Irmãos, a obediência para Deus é tudo, né? Será que nós temos sido obedientes à palavra de Deus? Ou nós temos, né, Deus tem falado com a gente tem dado algumas desculpas e não temos feito verdadeiramente o que Deus quer de nós, né, pastor Mauro? É um tema muito importante para nós hoje, né? É verdade, e nós vemos no decorrer da palavra de Deus, né, que todos aqueles que obedeceram a Deus tiveram vitórias na presença do Senhor, né? E a obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, né? Sempre o Senhor, ele zelou pela obediência, que os filhos fossem obedientes a Ele, obedientes à palavra, obedientes à voz do Senhor,
né? E nós vemos as consequências daqueles que eram desobedientes, né? Na palavra de Deus. Com certeza, nós vamos falar sobre obediência, mas vamos ter também alguns homens que foram desobedientes à palavra de Deus, a Deus, e o fim deles não foi muito bom, né? Então, se você hoje tem se enquadrado, né, num homem obediente, eu queria que você continuasse a fazendo, né, o que a palavra do Senhor diz. Mas se você tem sido um desobediente, muitas vezes não sabe, né, se tem sido assim, hoje à luz das Escrituras nós vamos aprender mais sobre isso, né, irmão Hugo? Verdade, né? E quando nós falamos de obediência, né, pastor Mauro, como nós já citamos, muitos homens na Bíblia obedeceram. E eles obedeceram por quê? Porque estava recebendo a ordem do Altíssimo. É verdade. Aquele que é verdadeiro, aquele que não mente. Então, sempre tem que obedecer, porque quando Deus manda, nós temos que obedecer. É verdade. Nós já vamos iniciar aqui, pastor Mauro. Nós vemos aqui no início do nosso tema que a obediência, ela é um dos assuntos mais importantes na Bíblia, né? É verdade, e obedecer a Deus implica em colocar nossa fé nele, né? Nós estamos depositando a nossa fé no Senhor quando nós obedecemos ao Senhor, né? E Jesus nos chama para uma vida de obediência na presença do Senhor. Ele mesmo foi obediente ao Pai. E nós vemos que é interessante que Jesus, né, ele tinha toda a sua majestade lá no céu e obedeceu, se fez homem e mostrou como exemplo que nós temos que obedecer a Deus, né? Ele podia muitas vezes falar assim, não, eu sou filho de Deus, não tenho essa necessidade, mas ele, para exemplo, ele obedeceu, né, a Deus, para que nós também tivéssemos esse direcionamento de Jesus, né? Nós temos um texto da palavra de Deus aí, irmão? Sim, nós estamos, em Filipenses, né? Filipenses 2:8 diz assim, ó: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a primeira obediência de nosso Jesus. Só o fato dele ter se humilhado, né, pastor Mauro? Ter feito carne aqui para nós. E ele obedeceu o quê? A morte. Ele teria que vir aqui para morrer por nós. E essa morte seria ser a morte de cruz. Quer dizer, ele se rebaixou até o último para estar obedecendo a ordem do nosso Deus Altíssimo. E nós falamos aqui no tema da Páscoa, se você está lembrado, nós falamos sobre esse assunto. O nosso Jesus, ele aqui em carne, né, quando estava sofrendo na sua carne, né, todo aquele flagelo, ele chegou a pedir ao Pai, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continuou a palavra, né, pastor Mauro? É verdade, ele ali, né, ele não voltou atrás, né, ele diz ali ainda seja feita a sua vontade. Não a vontade dele, né, não a vontade da carne, não a vontade do homem, mas seja feita a vontade de Deus, né, porque como o próprio texto diz aqui, né, que a obediência é abrir mão da nossa própria vontade, né. Às vezes nós temos vários planos, né, mas quando nós se achegamos a Deus e dizemos sim, né, a sua obra redentora, nós temos que obedecer tudo aquilo que o Pai vai nos conduzir e nos ordenar. A obediência também é abrir mão da nossa vontade pessoal, né, para a vontade do Pai em nossa vida. Eu não sei como que tem sido a sua vida aí, né, nos dias de hoje. Muitos irmãos deixam a igreja, deixam a vontade de Deus, né, o trabalho na obra do Senhor, porque acha muito árduo, né? Fala assim, olha, eu acho que eu não vou aguentar mais, né? Mas é isso, é renúncia. Quando você renuncia para fazer a obra de Deus, é um ato de obediência, irmão Hugo. Amém. E assim, né, pastor Mauro, nós sabemos que, como nós já falamos no começo, né, essas pessoas que obedeceram à vontade do Pai, né, nós estamos falando de obedecer uma vontade de um soberano, né, não é de qualquer pessoa, não é de qualquer coisa, é do soberano. Então, quando Deus ele fala com a pessoa, quando você sabe que é de Deus, ó Almeida, então você tem que obedecer. Por quê? Porque senão lá na frente você vai pagar por aquilo, né? Você tem uma ordem, olha, faça isso, faça aquilo. Nós vemos Abraão, ele obedeceu às ordens que Deus tinha deixado para ele. Por quê? Porque ele sabia que a ordem estava vindo do soberano. E muitas das vezes, Almeida, nós não atentamos a isso.
né? Às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, querendo fazer da nossa própria vontade, né, pastor Mauro? É verdade. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal, mas muitas das vezes nós não conseguimos abrir mão renunciar, da nossa, né? renunciar. É verdade. E pode falar. Eu estava meditando que o Hugo estava falando aqui, pastor Mauro, e a gente vê, né, que às vezes a gente não faz a obra de Deus e pessoas estão morrendo. É verdade. Por causa disso. E a ordem já foi dada a nós, mas a gente não tem feito o que Deus tem nos pedido, né? Olha o que diz, Almeida, o Salmo 37:5 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós temos que confiar sempre nele. É por isso que nós temos que fazer a vontade dele e não a nossa, né? Como Jesus falou aqui, né? Seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Aí quando a gente quer fazer a nossa vontade, né, a gente acaba indo pro buraco. Mas a palavra de Deus diz aqui claramente, né, nessa tarde aqui, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, né? E ele tudo fará. Então, para a gente obedecer a Deus, um dos critérios que tem que obedecer a Deus é primeiro conhecer Deus, né? Saber quem ele é. E isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né, na nossa vida. Né, irmão? Mas esse caminho que Deus manda a gente muitas vezes, pastor Mauro, ela é difícil. É meio árduo. Às vezes eu acho que tem um caminho mais fácil, né? A gente acha, né? A gente acha. Mas a palavra do Senhor, ela diz para nós que o caminho do Senhor é perfeito. É verdade. Glória a Deus. O caminho do Senhor Amém. é perfeito. Glória a Deus. Nós vamos então, irmãos, você continue aí com a gente, aproveita esse momento aí, nós vamos agora ouvir o primeiro louvor. Enquanto estamos ouvindo esse louvor, chame mais alguém aí para continuar a aprender a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem
A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Glória a Deus, chegamos ao momento de oração. Você que tem o seu pedido de oração aí, nós já vamos interceder pela sua vida, amém? Ore conosco. Amado Deus, Senhor e Pai, nessa tarde nós te agradecemos por mais essa oportunidade de orarmos, de rogarmos a Deus por todos os nossos ouvintes, todos que estão agora, Pai, buscando, Senhor, pelo seu familiar, por um amigo, por alguém que está enfermo, está hospitalizado, ou alguém que está, Senhor, muitas vezes perdido no mundo das drogas, da prostituição. Nós queremos interceder nesta tarde. Temos a certeza, Pai, que aonde chegar a nossa voz, através das ondas do rádio, do Facebook, que o Senhor venha, Pai, entrar com providência, Senhor, e visitar a cada um que está nos ouvindo nessa tarde. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus querido e Deus amado, Senhor, nos ensina, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a obedecer, Pai, tudo que Tu pede para nós, Senhor, com humildade, com o nosso coração aberto, meu Deus. Oh, Senhor, que essa oração vai a cada um que está em casa nos assistindo e nos ouvindo, meu Pai, para que eles também venham obedecer a Tua palavras, para não sofrer as consequências, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu é soberano, que Tu é grande, que Tu é eterno, Senhor. Essa tarde, Senhor, nós Te pedimos, meu Pai, aumenta a nossa fé para que nós Te seguimos, para que nós Te encontramos, Senhor. É isso que nós Te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, em concordância, meu Pai, com os Teus servos nessa noite estão orando e buscando ao Senhor. Estamos aqui unidos, meu Deus, falando sobre obediência, Pai amado, na presença do Senhor. E a Tua palavra, meu Pai, diz claramente, meu Pai, que se o meu povo, que se clama pelo meu nome, ó Pai amado, orar, se humilhar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nós estamos aqui, Senhor, em concordância, orando, Jesus amado, meu Pai de poder, porque a Tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio de nós. Senhor, estamos vivendo, meu Pai, dias aí, meu Pai, difíceis, complicados, mas a Tua palavra diz claramente, meu Pai, neste dia de hoje, se obedecermos, se orarmos, se buscarmos, meu Deus, o Senhor sara a sua terra, mas seja feita, Deus, não a nossa vontade, como diz também, meu Pai amado, meu Pai de poder, o tema de hoje. A obediência, Senhor amado, meu Pai de poder, tem que ser realizada conforme a Tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. Então coloca Tuas mãos, meu Pai, sobre Teus filhos, sobre Teus servos, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que esta Aleluia, oração possa Jesus. ter alcançado a sua vida nesta tarde. Amém? Graças E eu a agradeço Deus. a Deus por você estar aqui juntamente conosco, e nós vamos ver agora, pastor Mauro, quem que está aí nas redes sociais. Amém, com a Jesus. gente Glórias a nessa Deus. tarde. Graças a Deus. Bom, quem está nas redes sociais aqui é o nosso irmão Arthur Bernardo. Amém. Glória a Deus. Amém, Arthur. Nosso irmão Bravo Arthur está aqui nos acompanhando. Nossa irmã Lau também é fiel, né? Sempre está aqui junto conosco, Um com a glória abraço, de Deus. dona Lau. O Guedes, ei Guedes, hein? O Guedes, O Guedes veio buscar a Bíblia dele ainda, hein, pastor Mauro? Que O isso? Guedes, vai buscar a espada lá, Guedes. Glória a Deus. Nossa irmã Mariana Souza, amém também. Nossa irmã Luísa Oliveira, que é minha tia, amém. Glórias a Deus. Amém. Deus Glória a abençoe, Deus. tia. Nosso irmão Erickson Michelete, ô varão de Deus, doidão, amigão, glória a Deus. Jovem abençoado na presença do Senhor, glórias a Deus. Minha esposa também, amém. Graças a Deus está aqui junto conosco. Deus abençoe, amém, a sua vida.
vida. Amém, glórias a Deus. Quem mais aí, irmão Hugo? Aqui a Marcela Mendes está aqui conectada com nós. Um abraço, filha. Marcela Mendes, a Milena Almeida, Milena Almeida aí, ó. Beijo, filha. Glória pura. Abelardo de Jesus, Abelardo aí, ó. Motivação em Deus, todos os sábados às 10 da manhã. Aleluia. Programa abençoado aí com o nosso irmão Ademilson. Um abraço, Glória Ademilson, pura, também. né? Também tem aqui, pastor Mauro, o pastor Enio Andrade. Enio Andrade deixou uma pergunta aqui, a gente vai responder essa pergunta, pastor. Pode aguardar que daqui a pouco a gente vai responder a pergunta. A pergunta que ele deixou é essa aqui, Mauro. Qual seriam as consequências para a desobediência? Pastor Enio, daqui a pouco a gente vai responder diante a palavra de Deus sobre essa pergunta que o senhor deixou aqui pra gente aqui. Glória Pastor Enio é uma bênção, lá é o nosso professor de teologia, né? Tem aqui também, Mauro, CCP Mirna. Mirna, amém, glória a Deus. Amém? É uma igreja, né, CCP Mirna. Amém, tá aqui também junto conosco. E tem um xará aqui, Mauro Oliveira, tá aqui junto conosco também. Amém. Josiane E o Araújo. CCP aqui, Mauro, ele falou que é o pastor André Tavares. O pastor André. Ô, pastor André, Deus abençoe sua vida, pastor. Já ministrou aqui, amém, em nome de Jesus aqui. Um dia também, grande amigo, pastor André. Deus abençoe sua vida, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom. Que você continue aí com a gente nessa programação que foi feita para você aprender a palavra de Deus e também ouvir louvores que edificam o seu lar e a sua casa. Amém? Nós vamos continuar mais um pouquinho aqui sobre o tema. Amém, pastor Mauro? E nós vamos aqui falar também sobre alguns benefícios da obediência. Amém, né? glórias a Deus. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor que nós temos ao Senhor e o que Ele fez por nós. Pois Ele nos amou primeiro, né, irmãos? Deus nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, né? Isso daí já é um privilégio para nós, que éramos pecadores e Deus já nos amava. Isso já é o fruto de nós temos que obedecer a Deus. Aleluia. Né, glória a Deus. Só o fato dele já dar esse presente para nós, né, pastor Mauro? Você imagina, nós sendo os pecadores mesmo, que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, né? E ele já deu esse presente para nós, então já é um fato de nós ter que obedecê-lo. Verdade. Aleluia. Nós vamos ver então alguns textos da Bíblia que nos traz, né, a luz da palavra de Deus sobre esses benefícios da obediência. Amém? Amém. Lá a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ouve e pratica. Ouve e pratica, isso. Tem base, né? Tem fortalecimento, estrutura, né, na presença do Senhor. Tem muita gente que só tem ouvido, né, irmãos? Ouvir é muito bom, né? É verdade. Porque ouvir nos traz liberdade, nos traz, né, esse entendimento da palavra de Deus, mas temos que fazer também. Amém. Verdade, glória a Deus. E aí edifica a casa, ele fala que edifica a casa, é isso, pastor Mauro? Isso então, mesmo, o homem edifica, tem estrutura, né? Tem firmeza, né? Estrutura, glória a Deus. Ô Mauro, lá em Romanos também, a obediência de Deus deixa um legado, né? Romanos 16, 19 diz assim, ó: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e para simples para o mal. Glória a Deus. Sábio para o bem e simples para o mal. Amém, glória Amém. a Deus. Isso é obediência, né? Então, quando a gente obedece, nós somos aquela pessoa simples, né, pastor Mauro? Verdade. Porque assim, qual o mandamento de Deus, o maior mandamento, amar a Deus acima de tudo. Então, quando você ama a Deus, então você obedece à palavra de Deus. Né? Então isso já é também um legado para nós. Obedecer é conhecer a palavra de Deus, né? Praticar a palavra de Deus, igual diz aí Mateus, né? Então Romanos diz isso aqui para nós: você será sábio para o bem e simples para o mal. Que bênção maravilhosa, né? Glória a Deus. É a palavra de Deus. Vai anotando aí, pega o seu caderninho e vai anotando. Anotando que hoje tem muita palavra de Deus, hein? Com certeza. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e ser. Vamos ler lá em Filipenses capítulo 2, o verso 12 ao 15. Olha só o que diz a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecedes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor.
Que bênção. Continuando aqui, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória Amém? a Deus. Irmãos, Aleluia. que lindo. Nós que temos um legado, né? Como o nosso irmão Hugo falou, nós temos que fazer a obra de Deus, né? Sem reclamar, sem murmurar, né? E sempre quando vem algo para nós fazermos, Deus sabe, irmãos, mas muitas vezes isso vai causar para nós algumas dificuldades, né, irmãos? Mas o nosso Deus, Ele é aquele que coopera conosco, né? Então não fique com medo. Fala, Senhor, eu vou ser obediente a Ti e eu sei que o Senhor não vai me abandonar. E aqui, o pastor Mauro, o Almeida que leu, né? A obediência torna diferente no agir e no ser. Né? Então, é isso que nós estamos falando. Obedecer a Deus é tudo isso que nós estamos falando. Ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa forte, né? Deixar o seu legado e também ser uma pessoa diferente, tanto no agir como no ser. Amém, glórias Amém. a Deus, é verdade. E em Gênesis capítulo 22, 18, irmãos, diz assim: por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações na terra, porquanto tu me obedecesses. Essa é uma palavra que foi falada para Abraão, né? Deus estava falando para ele lá que se ele fosse se ele fosse obediente a Deus, toda a sua descendência seria abençoada. Esse daí é uma consequência dos benefícios da gente obedecer a Deus, né? Se nós obedecemos a Deus hoje, nós temos certeza que a nossa descendência, nossos filhos, nossos tataranetos, eles também vão ser abençoados, também, em nome de Jesus. Que bênção, né? E que bênção que foi essa, hein? Bênção de geração a geração. Como vale a pena obedecer, né? Glória a Amém, Deus. Glória a Deus. Em Isaías também, 1:19, pastor Mauro, essa aqui é profecia pura, hein? Ei, glória. Aleluia. Diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Então você tem que ouvir e tem que fazer o que ele está te pedindo, que aí a gente vai comer do melhor dessa terra, como Glória nós já a Deus. estamos comendo um dos melhores dessa terra. Graças a Deus. Aleluia. Bênção pura, amém? Glória a Deus. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Você crê nisso? Deuteronômio 11. O verso é o número 13 e o 14. Olha o que diz a palavra de Deus. E será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, e de amar o Senhor teu Deus, e de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. aleluia, que bênção. Isso é bênção pura, Louvado hein? seja Como é bom Deus. obedecer a Deus, né, irmão? É bom E para obedecer. esse tempo que nós estamos vivendo, essa palavra foi maravilhosa, né? Vamos servir ao Senhor, irmãos, em todo tempo, de todo o coração, de toda a sua alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós vemos tem muito benefício, né? É verdade. Você obedecer a palavra de Deus, né, pastor Mauro? Tem São inúmeros, né? São Inúmeros, né? benefícios, né? A gente falou pouco aqui ainda. Falamos poucos, porque se a gente for folhear a Bíblia aqui pra gente passar todos os benefícios daquelas pessoas que obedeceram a palavra de Deus, nós vai ficar aqui uns 30 programas falando sobre verdade. sobre esse benefício, né, pastor Mauro? É verdade. Vale glória a Deus. muito Vale a pena. muito a pena. Vale muito a pena obedecer. Você fique aí esse ensinamento da palavra de Deus para sua vida sobre, né, o valor da obediência. Amém? Nós vamos com mais um louvor para o seu coração. Deixa Deus te tocar aí através desse louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sara, Deus me apareceu esta noite e comigo falou. Me mandou sair do meio da parentela e
de onde estou. Sairemos por esta terra sem destino, pois disse Deus, a terra eu te mostrarei. Sara, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. E sem destino saiu, não tinha mapa na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse ser fiel, pois eu vou te abençoar. Pai de uma grande nação, nesta terra te farei. Amaldiçoo quem te amaldiçoar, e quem te abençoar, eu abençoarei. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar, nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai. Obedecer está em falta
Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, Curiosidades do Almeidinha. Curiosidades do Almeidinha. Boa tarde, ouvintes do programa Shekinah. Chegamos agora a Curiosidades do Almeidinha. Amém? Eu queria fazer uma pergunta aqui para os meus irmãos da mesa. Jesus. Ih, eles já ficaram preocupados. Né? Irmãos, estamos falando sobre obediência. Jesus, ele chegando diante lá, né, de João Batista, ele pediu a João Batista para ser batizado. João Batista estava fazendo um batismo de arrependimento. Irmãos, rapaz, Jesus precisava, né, desse batismo? O que os irmãos acham? Precisava para se cumprir, né? O que Deus tinha falado, né? Para ser o exemplo, né? O primeiro, né? O exemplo. Tudo. Olha só essa curiosidade. Preste bem atenção para você aprender hoje. Para seguir a Deus é preciso ser obediente, mesmo que os outros não achem necessário. Se você sabe o que deve fazer para agradar ao Senhor, faça. Deus tem um compromisso com a sua palavra e se você andar nela, receberá muito mais bênçãos do que pode imaginar. Jesus entendia o princípio da obediência e podemos ver isso claramente quando ele foi se batizar. Ele havia completado 30 anos e o momento de iniciar o seu ministério havia chegado. Jesus então deixa Nazaré e vai ao encontro de João Batista, que estava batizando uma multidão de pessoas no Rio Jordão, um batismo de arrependimento, preparando o coração do povo para receber o Messias. Ao encontrar-se com João Batista, Jesus pede para batizá-lo, mas tomando de grande constrangimento, João diz as seguintes palavras: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E em outras palavras, João Batista quis dizer: Você não tem pecado e quer receber um batismo de arrependimento? Na verdade, ele estava questionando algo que é a dúvida de muita gente. Por que Jesus quis se batizar se não tinha pecados? Ele mesmo respondeu: para que se cumpra a justiça de Deus. Aleluia. Quando Jesus se encarnou em forma humana para redimir a humanidade, submeteu-se espontaneamente a um processo de esvaziamento da glória de Deus. Veja só, o Rei dos Reis nasceu em um curral. O Senhor dos Senhores foi envolvido em faixas e deitado num coxo. Sua infância foi vivida na pobreza, com fugas para países estranhos, e desde o início de seu ministério público até o final não conheceu outra coisa senão desprezo, humilhação e dor. Então o batismo de Jesus era somente parte desse processo. Quem procura João Batista para ser batizado eram os pecadores, mas Jesus, sem pecado algum, igualou-se aos pecadores em atitude extrema ao procurar João Batista. Era a justiça divina pesando sobre o Cordeiro de Deus. Não se trata do cumprimento de uma profecia, porque não há profecia sobre o batismo de Jesus no Antigo Testamento. Acima de tudo, ele deixou o exemplo de que a obediência é sempre o melhor caminho. Então veremos 3 experiências maravilhosas que Jesus teve ao obedecer ao Pai e se batizar. Veja só, Jesus viu os céus se abrirem, Mateus 3,16. Que experiência maravilhosa que tem esse privilégio. Nunca mais é o mesmo. Podemos ver os céus abrindo sobre nós, também de outras formas, quando lemos a Bíblia, quando oramos com o coração sincero, lançamos todas as ansiedades, medos e o nosso orgulho fora.
então Deus se manifesta sobre nós e podemos ver o mundo de uma forma diferente na visão correta vinda de Deus. A segunda, Jesus viu o Espírito Santo descer sobre ele. Mateus 3,16, lá na parte B, Jesus vivia como Filho de Deus, mas sem o poder para realizar as suas obras. Pela obediência, Jesus se tornou um homem sobrenatural através do Espírito Santo. Precisamos da mesma forma depender do poder do alto e não da força e entendimento. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Jesus, o 3, o último, Jesus ouviu a voz do Pai. Nós temos que ouvir também nesta tarde. Esse é o Filho amado, em quem me comprazo. Quem não gostaria de ouvir a voz do Pai dizendo isso, né? Quantos de nós precisamos nos sentir mais amados por Deus? Deixe que o amor de Deus te envolva. Aceite o seu perdão. Reconcilie-se com Ele e então você terá amor, perdão e misericórdia a dar às pessoas. O Pai sabia que Jesus passaria por muitas calúnias, sofrimentos, traições, negação e como homem, muitas feridas na alma. Por isso, antes de tudo, Deus deixou bem claro o quanto Jesus era especial. Um ato de obediência pode trazer muitas bênçãos consecutivas. Uma abertura do céu trazendo uma nova revelação do seu reino. Uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo revestindo você de poder e autoridade. E a declaração, Filho amado, você me dá alegria. Amém? Amém. Que coisa Glória maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Que você possa hoje, ter recebido essa mensagem ao seu coração. Amém? Amém, Que glória a maravilha, Deus. né? Obedecer a Deus é bênção demais, né? É muita Amém. coisa, né? Jesus. Muitas bênçãos, né, pastor Mano? Muitas Aleluia. bênçãos mesmo, você obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, que bênção E nós maravilhosa. vamos continuando aí, com a nossa... Estamos falando sobre, ainda, sobre a obediência. E temos uma pergunta, né? A pergunta do pastor Enio, deixa eu dar uma lida aqui de novo. Ei, pastor Enio. Pastor Enio, benção pura aí, colocou aqui pra gente, pastor Mauro. Qual seria as consequências para a desobediência? Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, iniciando, a gente tem na história de Adão e Eva, que nos mostra o que aconteceu devido à desobediência a Deus, Percebemos que desobedecer a Deus não agrada a Ele e é muito sério, a gente desagradar a Deus. Eles ouviram a voz da serpente, que enganou eles, e aqui a gente vê a primeira consequência da desobediência a Deus. Perda de intimidade com Deus foi a primeira coisa, vergonha e medo, Isso foi algumas das primeiras consequências, no fato de você desobedecer a Deus. Primeiro foi perdeu-se a intimidade, aquele brilho, Eles não conseguiam mais conversar com Deus. Tanto é que Deus chegou lá, Adão, cadê você? Deus sabia que Adão estava lá, Só que Adão estava vergonhoso, Perdeu-se o brilho, Perdeu-se aquela intimidade com Deus, ficou com vergonha e com medo, Isso é a primeira coisa. Então, uma das coisas, pastor Mauro, que a gente perde, as consequências, é aquela intimidade com Deus, Imagina você perder a intimidade com Deus. Verdade. Imagina você que tá ali, você que Deus descia ali para conversar com você, falava com você de tete a tete ali, e você perder essa intimidade. Verdade. Deus não está, você não tem mais essa intimidade, Então é uma consequência muito forte. E a outra é a vergonha e o medo. Imagina você ficar com vergonha de Deus e com medo. E quantos hoje estão nesta ocasião vivendo dessa maneira, perderam totalmente a intimidade com Deus, É verdade. E outro também que perdeu a intimidade com Deus foi o rei Saul, A consequência dele em 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Tinha intimidade com Deus, desobedeceu a Deus, fez o que queria da sua própria vontade, e aí o que aconteceu? O Espírito do Senhor se afastou dele, tá vendo? Então,
A pior coisa que tem é quando perdemos a presença de Deus na nossa vida através da desobediência a Deus. E quando nós falamos de obedecer a Deus, nós estamos falando da palavra de Deus. Verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele escrevendo a carta aos 2 Tessalonicenses 3,14, ele diz assim, ó, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada a essa epístola, que é a carta que ele estava escrevendo, notai-o, nem associais com ele, para que fique envergonhado. Então tá aí, né? Quando você não obedece à palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui na carta que você não tem nem que se associar a essas pessoas. É radicalismo mesmo. O apóstolo Paulo, ele foi radical nessa carta, né? Não se associa a eles, porque eles não estão obedecendo à palavra de Deus. É complicado, hein? E continuando aí em 1 Reis, pastor Mauro. 1 Reis, capítulo 20, né? Versículo 36, diz assim também, né? Replicou-lhe ele, por que não obedeceste à voz do Senhor, logo que te afastasses de mim, um leão te matara. E de fato assim, que o companheiro seguiu o seu caminho e um leão encontrou e o matou. Isso aqui é lá, né? Falando de Eliseu, né? Eliseu ali, né? Aqueles profetas que não obedeciam, o que aconteceu foi lá, o leão matou todos aqueles profetas lá. O negócio é complicado, né? É complicado. Deus, ele fala, né, pastor Mauro? Ele fala, obedeça, porque as consequências vai ser morte mesmo. É verdade. Vai ser vergonha, vai ser medo, né? Então não tem o que fazer. A Não gente temos não o tem que que fazer. ficar temeroso, Tem que obedecer. né? A gente tem que obedecer a Deus, a gente vai criar intimidade com Deus, ter Ele, né, sem medo, né, de seguir a Ele, né? Agora, a pior coisa que tem é a gente desobedecer a Deus e as consequências vierem contra nós, né? A palavra do Senhor diz, né, irmãos, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Amém? Ele é justo. Irmãos, em Deuteronômio, o capítulo 8, o verso de número 20, olha só o que a palavra do Senhor diz. A não obediência trouxe a destruição a Israel. 20. 8:20, olha só o que diz a palavra do Senhor. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém, irmãos? Aí nós podemos falar assim, nossa, mas que Deus carrasco é esse, né? De maneira alguma, irmãos, nosso Deus é amor. E quando nós não obedecemos a Ele, Ele sabe o melhor para nós. Ele pede para nós seguirmos um caminho, nós seguimos outro. Pastor Mauro, o que vai acontecer, pastor Mauro? Ele é justo. O Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, né? Ele nos dá os caminhos para a gente seguir, né? E se Ele não segue aquele caminho, quem vai assumir as consequências somos nós mesmos, né? Mesmo ele sendo amor, ele não fazendo essas coisas, ele não está sendo justo. Não tá sendo justo. Porque a justiça não é diferente. O amor é uma coisa, a justiça é outra. Verdade. Então, quando a pessoa ama, ela tem que fazer a justiça, né? É a mesma coisa do seu filho. Seu filho faz uma coisa de errado na sua casa, você tem que praticar a justiça nele. Você não pode deixar. Você tem que ir com amor, mas você tem que praticar a justiça. Você vai deixar ele fazer errado? Não. Mas você tem que mostrar para ele que aquilo ali é errado. É verdade. É que verdade. tremendo, né, irmãos? O Glória a irmão Deus. Hugo vai continuar aí com outro texto de Isso 2 e Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1:8. Olha só, essa aí é o pastoreiro. Essa daí era bom para você vir responder pra gente aqui. Olha só. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias Aí, a ó. Deus. Aleluia. Tremendo, né, É em irmão? chama de fogo, meu irmão. Brincadeira. O apóstolo Paulo nessa carta aqui Era taxativo, né? taxativo, não tem Glória essa. a Deus. Desobedeceu, tem que pagar as consequências. As consequências é Nosso essa aí, Deus pastor Hélio. é um fogo consumidor, né? Irmãos, vamos ler lá em Jonas, capítulo de número 1, o verso 3 e 4, amém? Olha só esse profeta Jonas que a gente fala tanto, né? Vamos ouvir aqui o 3 e o 4. Glória a Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O Amém, preço irmãos? da desobediência, né? É o
preço da É o preço da desobediência. desobediência. Desobedeceu. Deus mandou ele para ir para onde, pastor Mauro? Mandou ele ir pra Nínive, né? E ele foi pra Tarsis, né? Aí, Desobedeceu. olha o preço da desobediência. Deus pede pra você ir pra um lugar, você vai pra outro. Aí as pessoas falam, Deus me pesou na mão. Não, Deus não te pesou a mão. É a consequência da sua própria desobediência. Amém. Glória E a Deus Deus. teve misericórdia ainda, né? De Jonas, nós que conhecemos a história, e era uma nação que ia ser perdida, irmãos, né? Então muitas vezes você não quer fazer a obra de Deus e pessoas estão aí perecendo por causa da nossa desobediência. Amém. Amém. Vamos pro intervalinho agora, né? Amém. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água. Você que tá aí também, vai tomar um café, uma água e depois volta. Aproveita essa quarentena aí, assiste nós, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe por enquanto a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Até daqui a pouquinho. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você tem viagem marcada para um país ou cidade com transmissão local e não puder adiá-la, proteja-se e siga todas as orientações das autoridades locais. Saiba mais no site saude.gov.br/coronavírus. Anvisa, Ministério da Saúde, Governo Federal. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Vila Andrade, na Rua Itapaiuna, 2934, ao lado do Terminal João Dias. Telefone 3597-7445. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Quer fazer seus óculos com qualidade e preço baixo? As Óticas Macedônia tem. Quer fazer seus óculos com garantia de verdade e sem enrolação? As Óticas Macedônia tem. Quer economizar de verdade sem abrir mão da qualidade? Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Aqui não tem propaganda enganosa. Na compra de seus óculos, o exame de vista fica totalmente grátis. Ligue e agende o exame de vista nos telefones 5825-5669 e no WhatsApp 94112-9594. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão. Rua Póvoa de Varzim 233, na pracinha do Jardim Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704.
Agora você pode ficar por dentro de tudo que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/Fonte e Vida. www.facebook.com/Fonte e Vida. E não se esqueça de curtir nossa página. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida FM 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 96954-8542. 96954-8542. Equipe Águia Montagens. Glória a Deus, estamos de volta no programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Nós estivemos aí no primeiro horário falando, sobre o valor da obediência. Eu quero que você continue aí participando conosco, você que quer mandar um alô, Nós estamos no Facebook, entra aí no José Mauro, e você vai estar ali assistindo a gente ao vivo. Estamos também pelo telefone 4203-4009, 4203-4009. Também pelo nosso WhatsApp, o 98972-2310. Estamos também pelas ondas do rádio 87.5, Rádio Fonte Vida FM. Essa rádio que tem sido uma bênção para muitos aí aqui do Imbu e de toda esta região, E Deus tem sido louvado através das ondas desse rádio, amém? Estamos aqui, eu, o pastor Mauro, nosso irmão Hugo, e nós estamos falando, sobre o valor da obediência, e agora nós vamos continuar nesse tema, que tem sido tremendo. As pessoas têm mandado perguntas. Se você quiser mandar alguma pergunta, um questionamento, sobre isso, nos mande. Nós, à luz da palavra de Deus, vamos tentar responder a sua pergunta, amém? Vamos ver alguns exemplos bíblicos aí, Pastor Mauro, sobre a obediência. Bom, um dos exemplos bíblicos, mais notáveis de obediência é o Noé, Noé, que ouviu a voz de Deus e não questionou, nem perguntou o porquê, mas simplesmente foi lá e fez a arca, Porque nós temos uma mania, irmãos, a maioria das pessoas são assim, Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a gente pergunta por quê, E o interessante da gente obedecer a Deus é em obedecer mesmo sem entender. A gente quer entender, A gente quer questionar, mas Senhor, por que você quer fazer isso? Senhor, por que eu preciso fazer isso? Não tem que ficar perguntando, irmão? Você tem que simplesmente fazer. E aqui... A consequência aqui também foi grande, hein? Foi grande também. Nós vemos aqui que em Gênesis capítulo 6, 22, o que foi? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Não perguntou, não questionou, simplesmente fez. Pastor Mauro, essa passagem é interessante, Que Noé ali estava falando sobre o fim dos tempos daquela época, E eles não obedeceram, as pessoas que estavam ali não obedeceram. A Bíblia diz ali que Noé ficou 7 dias dentro da arca e as pessoas passavam ali e zombavam do que ele estava. Que isso, Noé? O que você está fazendo aí? E aí, como é que estão com esses animais aí dentro? E nada, por quê? Porque os historiadores dizem, Mauro, que
Naquela época, eles não ouviam nem falar em chuva, eles não sabiam nem o que era chuva. Não então existia, eles acreditavam, né? E em Mateus chuva. também, pastor Mauro, em Mateus fala sobre isso aqui também. Porque as pessoas estão falando da volta de Jesus e as pessoas estão desacreditando, estão zombando. Então, e ele diz, a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Né? Aquelas pessoas as que ficavam pessoas não vão acreditar, não vão acreditavam, desobedecer. né? Então é o valor da obediência. Então quando você obedece, os cristãos, nós cristãos estamos falando, Jesus está voltando, está próximo, mas as pessoas estão dando risada, estão zombando, né? Estão fazendo chacota nas escolas de samba, estão fazendo chacota nos filmes, mas as consequências vão ter no final. Verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, irmão? Tendo que vai falar, tendo que vai pensar, né? A gente precisa tomar muito cuidado e nós vemos que Noé simplesmente obedeceu sem questionar nada, né, irmão? E acontecerão coisas, irmãos, que nunca aconteceram, como, né, o nosso irmão já falou, nunca havia chovido ali naquela época, né? Então, o que nos espera, irmãos, é coisa tremenda. E pela fé nós cremos, eu creio na palavra de Deus, creio que Jesus virá em breve, e eu estou me preparando para isso. Você está se preparando? Amém? É verdade. Vamos continuar aí. Temos um exemplo também de Abraão, o irmão Hugo. Abraão, né? Diz assim, né? Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Em Gênesis 22, 17 e 18 diz isso aí. Então, porque Abraão obedeceu uma ordem de Deus, obedeceu, né, uma ordem de Deus, Deus abençoaria todas as nações. E essas nações seria quem? Eu, você, nós que estamos aqui agora. Estamos sendo abençoados, né? Querendo ou não. A graça de Jesus já é uma bênção para nós. Glória a Por Deus. quê? Porque Deus tinha prometido. Tinha prometido através de Abraão. Através de Abraão veio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós esperamos quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluias. E Abraão obedeceu desde o começo, né, pastor? É verdade, desde o começo. Ele também foi outro exemplo, né? Que ele estava lá tomando conta dos santos do pai dele lá, né? Aí o que aconteceu? Simplesmente ouviu a voz de Deus e foi fazer o mandado de Deus, né? Ele também não questionou, outra pessoa que não perguntou o porquê, simplesmente foi fazer a obra de Deus. Quer ver outro exemplo maravilhoso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que bênção, né? Lindo. Lindo também, né? Lá, Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Aleluias, que fé é essa? Porque eles obedeciam também. Que obediência é essa, né, irmãos? A ordem era eles se prostrarem, né, pastor Mauro? É verdade, a ordem era eles se prostrarem. Eles podiam falar assim: ah não, vamos nos prostrar aqui, mas interiormente na nossa mente a gente tem fé, né? Vamos fazer o seguinte, vamos usar de estratégia, vamos aqui ajoelhar, mas por dentro a gente está adorando a Deus. Não, que isso, nem nesse tipo de atitude eles quiseram desobedecer a Deus, obedeceram a Deus até na hora da morte. Que coisa linda a resposta de Deus através dessa obediência. Tinha três naquela fornalha. Mas o rei viu quantos, pastor irmão? Viu um quarto homem, né? E o quarto homem tinha a semelhança do Filho dos Deuses, louvado, né? Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. É o que eu falo, né? É a descendência de Abraão. Então Deus falou, né? Obedecer e a sua descendência será abençoada. Ali é uma bênção, né? Porque foram 3 para aquela fornalha, mas quando ele olhou ali tinha 4. Quer dizer, quem estava ali? Semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo ali naquele lugar. Quer dizer, já começou a bênção ali já também, né? Uma bênção muito, muito boa. Mauro, em Gênesis também, Abraão, ele obedeceu a Deus quando Deus falou para mandar a serva embora. Isso, foi então mesmo, ele obedeceu também, né? Também, depois ele chorou lá, porque tinha que ter mandado o filho dele embora, Ismael. Mas Deus falou: calma, eu estou mandando ela embora agora, mas através disso você vai ser abençoado, calma. Porque ele chorou, porque ele teve que mandar a serva embora. Porque a história diz lá que Ismael ficava zombando também dele, né? Ficava zombando, que ele pequenininho ficava zombando. Aí
a mãe dele falou, não, eu não quero que você mande ela embora, eu não quero ficar com ela aqui, porque ela sabia, pastor Mauro, que quando ele tivesse maior, ia ter uma consequência. Verdade. Porque ele era um menino feroz, a Bíblia diz que ele era considerado uma fera. E Ismael era considerado uma fera na Bíblia. Então ela falou, não, eu tenho que mandar ele embora logo. Por quê? Porque quando ele crescer, isso vai dar rolo aqui, né? Vai dar problema aqui com a gente, né? Na hora da herança, aquilo outro. Então, aí Abraão obedeceu, porque Deus mandou. Falou, pode mandar ele embora, porque através disso eu vou te abençoar. Abençoará como? Através dessa descendência que nós estamos falando, que é Jesus Cristo. Aleluia. E Deus prometeu essa descendência, né, pastor Mauro? Falou que de Abraão sairia uma grande nação. Mas, de repente, Deus faz um pedido a Abraão, é um pedido meio estranho, né? Vem Isaac, o filho da promessa, e de repente Deus manda ele subir lá e... É verdade, manda subir, né? E vai sacrificar, né? O próprio filho, né? Essa foi uma das maiores, né? Prova de obediência, né? Que acho que nenhum de nós teríamos coragem de fazer, né? Sacrificar o próprio filho para Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que Isaac disse, né? Olhou para tudo que estava acontecendo ali e falou, pai, está tudo preparado aqui. Aonde está o cordeiro? E Abraão, cheio de sabedoria e obediência, disse, meu filho, Deus proverá. E Deus está provendo na sua vida hoje, nesta tarde, viu? Amém, glória a Deus. Deus está provendo. É aquilo que nós falamos, aquilo que nós falamos também, né, Almeida? Quando a pessoa tem intimidade com Deus, né? Que é muito... A desobediência você perde. Nós falamos lá no começo que você perde essa intimidade. Abraão, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Então, quando Deus falava, ele fazia porque ele sabia que Deus estava falando, né? E muitas vezes hoje, né, nós falamos através da palavra de Deus, né? Eu sempre falo isso aqui, pastor Mauro, que a revelação já está aqui. Nós não temos que ficar vendo profetas, essas coisas. A revelação já está na Bíblia. Verdade. A Bíblia já foi revelada para nós, né? Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia alto, que você vai ver, ouvir Deus falar com você. Você lê a Bíblia alto. E sabe o que era interessante ali? Que Abraão, quando estava com seus servos ali, o que ele falou ali para os servos ali? Fiquem aqui que nós já vamos voltar, né? Vamos oferecer o holocausto e voltaremos. Quer dizer, Abraão não é louco, né, mano? Ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Talvez, vamos supor aqui, se ele sacrificasse o filho lá, Deus arrumaria uma maneira de ressuscitar ele de volta. Sabe o que eu entendo aí? Que enquanto Abraão estava subindo com seu filho de um lado do monte, do outro lado já tinha uma ovelha subindo também, para ser sacrificado. Que bênção. Glória a Deus, só alegria. Continuando aqui, nós temos um exemplo de Pedro também, né, pastor Mauro? É verdade. Lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, diz assim, que Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém. Glória a tem Deus. pessoas que obedecem mais o homem do que a Deus, né? Não que nós não vamos entrar nessa questão, né? Temos que obedecer às autoridades, sim, todos devemos obedecer. Mas há pessoas que preferem obedecer o homem do que a Deus. Às vezes o Deus está falando com ele, Deus está trazendo a revelação para ele, e às vezes ele não quer ouvir a voz de Deus, mas se vir alguém lá de fora, um grande amigo dele, falar alguma que é considerado um grande amigo, falar alguma coisa para ele, ele acredita, né? Ele esquece do que Deus falou e acaba acreditando no que aquela pessoa falou. Né? Então, nós devemos acreditar antes em Deus. Primeiramente, a palavra de Deus. Também temos o exemplo de Ezequias. Ezequias, né? Lá em 2 Reis 18:6, né? Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Você vê, o mesmo mandamento ele tinha que obedecer, porque, né, também sabia. Como nós falamos no começo, né, Almeida? Essas pessoas que a gente está falando aqui são pessoas que tinham intimidade com Deus. É verdade. Você pega Ezequias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, aquelas pessoas que tinham intimidade com Deus. Então Deus falava através dele e ele passava as profecias para as pessoas. Por quê? Porque naquela época tinha os profetas, né? Tinha aquelas pessoas que Deus colocou para revelar para nós, né? Aí hoje em dia, pastor Mauro, você abre o Facebook, lá tem às vezes eu tô em casa lá, tem um rapaz lá no Facebook lá, falando um monte de coisa que Deus mandou falar, que Deus falou isso, aquilo, outro, tem um telefone lá, aí você entra no horário, tá um telefone, aí você entra depois de outro horário, é o mesmo telefone, só que é outra pessoa. Parece uma empresa que eles estão fazendo umas coisas, e muita gente ali, amém, glória a Deus, isso, aquilo, outro, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia já está aqui. Você quer ouvir a palavra de Deus?
Olha, a Bíblia já está aqui. Aqui já está tudo aqui já. Deus já falou através da Bíblia, não tem mais. A pessoa fica falando que Deus fez aquilo outro, não cai nessa, porque isso aí a gente está vendo que é uma farsa, né? Nós não estamos aqui para falar se a gente está certo, se a gente está errado, mas nós temos que ter discernimento, a palavra de Deus. Verdade. Ela nos ensina a nós a obedecer a Deus, né? E muita gente está obedecendo, igual você falou, homens, né, pastor Mauro? Homens, estão obedecendo a homens antes de Deus, né? Por isso que nesse programa, irmãos, nós em todos os temas embasamos tudo nas Escrituras, tá, irmãos? Se você tiver alguma dúvida, vá às Escrituras, né? Não acredite muitas vezes no pregador, né? Eu gosto muito de sempre estar ouvindo uma pregação e estar conferindo, né? Na palavra de Deus, não duvidando, irmãos, mas para que eu absorva, né, a palavra, aquela palavra que é maravilhosa, é verdadeira e vai nos trazer, né, a verdadeira palavra de Deus, a Escritura, né, que nos traz a verdadeira palavra de Deus. O pastor Enio, que é o nosso mestre lá da teologia, o pastor Mauro, ele sempre fala, nós temos que ser igual aos bereanos, né? A pessoa falou da palavra de Deus, você vai lá e pesquisa para ver se é isso mesmo. Né? Igual nós estamos falando aqui, nós estamos citando vários versículos aqui. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que acompanhar com a Bíblia. Verdade. Por quê? Porque se nós estiver falando alguma coisa que é contrário ao que está aqui, pastor Mauro, eles têm que questionar nós. Sim, né? Tem que ser questionado. Não, vocês falaram isso, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz aquilo. Por quê? Nós não podemos mudar o que está escrito aqui. Verdade. Quem somos nós, né? Não somos nós. Nós não podemos mudar o que está escrito aqui. Então o pastor Enio sempre fala, Hugo, quando alguém falar alguma coisa na Bíblia, você vai lá e pesquisa. Se você não lembrar, escreve lá, capítulo tal. Escreve, depois chega na sua casa, você vê. Né? Porque tem muita gente que fala uma coisa e a Bíblia diz outra. Discerne, né? Totalmente diferente. Porque todo texto, irmãos, tem que ter o seu contexto, né? Você tem que não ler só um versículo e se apoiar naquele versículo, mas você tem que, né, estar sempre acompanhando o capítulo, entendendo o que aquela palavra quer dizer na verdade. Irmãos, está muito gostoso discutir a palavra de Deus aqui, mas nós vamos ouvir mais um louvor. Amém? Vamos ouvir mais um louvor e continue acompanhando a gente aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero ter a fé de Elias. Obedecer, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. Eu vou te obedecer e eu serei bem sucedido em tudo. Eu serei bem sucedido na minha família, no meu ministério, na minha casa, no meu trabalho. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Quero te obedecer, Senhor. Diga: se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Meu coração, Senhor. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti,
Deus, eu estou disposto a te obedecer, Senhor. Oh, xacarabalabação. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora! O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187 96619-3187. Agora no programa Shekinah, a hora da ilustração. A hora da ilustração. Amém, glória a Deus, né? Vamos entrar agora na hora da ilustração. Pastor Mauro, nós estamos falando de obediência, o valor da obediência, falamos já sobre as consequências, falamos sobre os benefícios da obediência, né? E eu quero deixar um versículo antes que está em Mateus 23:37, que diz assim, é um versículo bem conhecido: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está em Mateus 22:37. E a ilustração, ela tem um tema chamado o coração de Abraão, amando a Deus acima de tudo. Aleluia. Esse mandamento parece fácil, mas não é. Dificilmente um cristão ama a Deus dessa forma tão completa. Deus ama o homem eternamente, imensamente, profundamente, verdadeiramente, e não mede sacrifício por esse amor. Portanto, ama incondicionalmente. O homem, por sua vez, julga amar a Deus, porém, seu amor é condicionado. A vida humana é cheia de altos e baixos, dias de alegria e de tristeza, de saúde e às vezes doenças, fartura e em outras ocasiões miséria. Cada situação determina o humor, a disposição, a fé e o amor do homem. É fácil bendizer a Deus em dias bons, difícil é amá-lo nos dias de provação. Amar sem reserva é aceitar, confiar e compreender o outro. O homem duvida muito de Deus e facilmente o substitui no centro do seu coração, tornando assim prisioneiro de suas paixões, desejos e vontade. Abraão é o perfeito exemplo do homem que amou a Deus acima de tudo. Confiou nas promessas, obedeceu às ordens de Deus e creu no impossível. A única vez que Abraão substituiu Deus no centro do seu coração foi quando nasceu Isaac. Deus tratou de corrigir essa falha, pedindo que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. Deus provou o amor de Abraão por ele e não se decepcionou. O patriarca estava pronto a sacrificar seu filho. Essa disposição agradou a Deus. É claro que Deus não iria permitir esse sacrifício humano. A prova serviu para despertar Abraão. Deus concedeu tudo o que o patriarca podia imaginar e que podia desejar no seu coração: saúde, longevidade, riquezas, rebanhos, empregados, famílias, terra, posição e prestígio. No entanto, seu coração não estava apegado a essas coisas. Elas não reinavam nele. Quem reinava absoluto em seu coração era o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que lindo. Que lindo. Maravilhoso, né? O exemplo desse homem. Abraão. Glorioso.
Bem dito, né? Aleluia. A lição que nós tiramos aqui, né, que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento, é o que Abraão fez, né? Quando às vezes a gente coloca o nosso coração nas coisas desse mundo, Deus ele trata logo de corrigir. Verdade. Trata logo de corrigir, porque, né, às vezes nós temos uns hábitos de ser assim, né, pastor Mauro, de ser egoísta, né, de não se preocupar com os outros, mas Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe todas as coisas. Então, quando ele vê que isso já está acontecendo no coração do ser humano, ele avisa para nós, ele explica para nós, não faça isso, porque isso vai trazer consequência para você no futuro. Verdade. Deus, ele é amor e justiça, né, Almeida, como você já falou. Então, o nosso Deus, ele está sempre conosco para nos mostrar o amor dele e a justiça. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Que bênção maravilhosa. Que lindo, irmãos. Que você possa, com esse exemplo de Abraão, procurar ser obediente à voz do Senhor. O que o Senhor falar com você. Mas, irmão Marcelo, eu nunca ouvi Deus falar comigo, né? Irmãos, Deus fala com a gente através da palavra dele. Aleluia. Se você começar a ter mais comunhão com a palavra, você vai ver o imenso amor de Deus e Deus falando, se revelando a você a cada dia, amém? Procure mais, como a nossa irmã Lau, né? Ela já entrou aqui nas redes sociais. Eu quero já começar a ver quem está aqui nas redes sociais com a gente. A irmã Lau aqui, ela falou assim, ó, já estou com a minha Bíblia na mão. Aberta, a espada. É isso mesmo, Lau. Abre a sua Bíblia aí e comece a meditar o que Deus tem a falar com você, amém? Também está aqui comigo o Leonildo, o meu cunhado. Um abraço, Leonildo. Eu estive na casa dele agora, antes de vir para cá. Estivemos ali num almoço e foi muito bom estar aí com você em família, viu? Um abraço para minha sogra, a dona Rita, que está aniversariando hoje. Parabéns! Meus parabéns, dona Rita. Muitos anos de vida e muitas felicidades para você. Tem mais alguém aí nas redes sociais, o irmão Mauro? Tem o Davi, que também o Davi está aqui. Davi mandou aqui um benção pura para nós aqui. Olha, uma pessoa que entrou aqui, que sempre entra aqui, nos assiste, o Reinaldo aqui, Reinaldo Rocha, lá do nosso serviço. Ele mandou aqui, olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Esse programa é uma bênção em nosso lar. Glória a Deus. Amém, Shekinah. Reinaldo, acabei de encontrar com ele ali, fui levar umas máscaras para ele, né? Nós temos que se proteger por causa do coronavírus. Fui ele levar umas máscaras para ele, nós acabamos se encontrando ali quase agora, há uns minutos atrás. Também tem a Maria Rita Mendes, né? Já falou dela, né? Aniversariante. O Fábio Cerqueira também tá sempre nos assistindo aí, pastor Mauro. Pastor Fábio também tá nos assistindo. Já fizemos um convite para ele também, ele ficou de nos responder, mas até agora ainda não falou com a gente. Mas nós estamos esperando aí um dia que ele vai vir aqui com nós aqui para dar um glória a Deus aqui com a gente. Amém, glória a Deus, que benção. E o pessoal lá da CCPE Mirna tá lá ainda, do pastor André. Ô, verdade. Pastor André, Deus abençoe aí. Olha, o parceirão também mandou pra você aqui, o Wilson. O Wilson mandou aí, ó. O Wilson tá assistindo. Um abraço, Wilson, meu companheiro. Dia 1º tô de volta aí. Não vai embora, meu amigo. Deus abençoe a todos lá da Vila Andrade. Um abraço a todos, amém? Verdade. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui com o nosso tema, o valor da obediência. Nós temos mais alguns exemplos bíblicos sobre a obediência. Eu queria que os meus amigos aqui, o nosso irmão Hugo, o pastor Mauro, nos ajudasse aqui. Temos esse exemplo de Paulo, que o nosso irmão Hugo estava aqui nos bastidores, né? Comentando com a gente. Fala um pouquinho aí, o irmão Hugo. Lá em Atos dos Apóstolos, né, 26:19, diz assim, o Paulo dizendo, né, assim, Rei Agripa, não fui desobediente a vós, a visão celestial. Esse é o apóstolo Paulo, né, se defendendo lá com o Rei Agripa, as pessoas querendo incriminá-lo de qualquer jeito, e ele teve que se explicar para o rei. Olha, rei, eu tive uma visão lá em Damasco, e eu não desobedeci
obedeci essa voz, por isso que eu estou aqui, né? E no versículo 6, o Almeida, eu estava vendo aqui agora, ele diz assim, ó, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa de que por Deus foi me feita aos nossos pais. Quer dizer, a promessa que foi feita lá em Abraão, ele estava falando aqui, eu estou sendo julgado por causa disso, porque eu estou falando sobre a esperança de quem? De Jesus Cristo, que vai voltar, que apareceu para mim lá em Damasco, e eu estou sendo julgado aqui agora. Ele teve que largar tudo, né? Algumas responsabilidades para seguir de verdade. Esse Atos dos Apóstolos, né, pastor Mauro, no capítulo 26 aqui, Paulo contando sobre a sua conversão. Né? Ele contando por Agripa sobre a sua conversão, como é que foi, né? Falando aqui que ele é judeu, que ele conhecia a lei, que isso, aquilo outro, mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, tudo mudou, né? E é o que nós falamos aqui sobre a obediência. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, quando você tem um encontro, você tem que mudar, né? Verdade. A gente tem algumas perdas, né, irmãos? Quando a gente se entrega, se encontra com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas isso faz parte, irmãos. Nós temos que dizer não a algumas coisas do mundo, renunciar para que a palavra de Deus seja pregada através da nossa vida, amém? Nós temos outro exemplo, o Josué, né, pastor Mauro? Amém. Josué, né, lá no Números 14:9, ele disse uma vez assim, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, amém? Isso aqui é outro exemplo de intimidade com Deus, né? Josué tinha uma grande intimidade com Deus, né? Nas batalhas mesmo ele confiava em Deus e ele dizia para o povo lá, não precisam ficar com medo, né? Deus está conosco. Há até um exemplo, né, de certa desobediência que houve no meio do povo de Deus ali, mas não foi da parte de Josué, né? Foi da parte de Acã. O que o Senhor falou ali, né? Quando eles conquistaram ali Jericó, não leva nada do que tem lá, é para acabar com tudo. Aí o que aconteceu? De repente Josué começou a perder nas batalhas. É como se fosse hoje em dia assim, vamos dar um exemplo assim, né, irmãos, num time de futebol. Vamos dar um exemplo assim de um time que está ganhando invicto todos os adversários, né? Vamos dar um exemplo aqui do Corinthians. O Corinthians começa a ganhar lá, né, de todos os grandes clubes de futebol. Aí chega lá, perde de um 15 de Piracicaba, perde lá de um timinho do interior. Aí o que acontece? Pô, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Josué não tava entendendo isso, tava perdendo por exércitos pequenininhos, né? Vai lá, leva 30 homens lá que vai ganhar. Aí o que aconteceu? Perdia. Aí chegava lá, pergunta, Deus, o que tá acontecendo? Falei, Josué, falei pra vocês não desobedecerem. Alguma coisa tá acontecendo no meio de vocês aí. O que aconteceu? Um homem chamado Acã tinha roubado, né, uma cunha de ouro e enterrado, né, e também uma túnica, né, tinha enterrado, e Deus falou, não pegue nada. As consequências ali da desobediência foi eles perderem as batalhas, né, então teve que se tomar uma providência no meio daquela família ali, né, foi um pouco duro ali, mas ali Deus tomou providência no meio deles, né? Isso serve de lição também para nós no dia de hoje, né, pastor? Verdade. Às vezes a gente tá a gente veio do mundo, nós estamos no mundo, né? Mas Deus fala, vai e não pegue nada, e ainda a gente fica com coisas ainda, né? Ainda coisinhas ainda fica retidos, né? Retidos no nosso tempo, né? E a guerra, irmão, só devemos entrar numa guerra quando temos certeza que Deus está conosco também, viu? É verdade. Não entre numa guerra onde Deus não está, né? Verdade. Onde Deus não vai com você. Glória Amém? a Deus. Temos também um exemplo de Davi, o irmão Hugo. Davi também, né? Tem grandes exemplos de obediência, né? Glória a Deus. Amém. Está lá em 1 Reis, né, 15:5, que diz assim, né? Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Pastor Mauro pode dar uma pincelada nesse versículo? Aqui nós vemos aqui uma desobediência, né, de Davi, né, que ele teve lá quando matou, né, o seu melhor soldado, né, para ficar com Batseba, né? Por causa de um amor proibido ali, ele acabou desobedecendo a Deus e matando aquele homem. Só que aí eu gosto de ver ali a obediência do Urias, né? O Urias, quando o Davi, né, num plano ali, arquitetou um plano ali, né, para ele ficar com a mulher dele, ele falou assim, não, como eu posso ficar com a minha esposa se os meus companheiros estão lá na batalha, lá na guerra lá?
Como que eu posso cair? E ali Davi de diversas maneiras tentou ali, né, mas fazer com que o Urias fosse deitar com a mulher, e ele falou assim, ele tinha hora que ele se sentava na frente da porta do rei, né, para tomar conta do rei, para proteger o rei. Nós vemos a obediência que esse homem chamado Urias teve. A história ali é longa, né? A história é comprida, é maravilhosa, né? Mas nós vemos ali exemplos de obediência e de desobediência ali que Davi desobedeceu a Deus, e o Urias obedeceu ao rei. Ao rei. Como você vê que, como a gente vê que Deus é soberano em tudo, né, pastor Mauro? Nós vemos que Deus é soberano em tudo. Você imagina aquela pessoa que tá na guerra lá, lutando, e ele sabe que a sua esposa tá em casa. Então Davi pede para chamar eles, porque Davi já tinha cometido o ato com Batseba. Chama Urias, chega lá e fala assim, ó, coloca ele lá, pode deixar ele entrar. E ele chega na hora e fala, não vou entrar, porque o meu povo tá na batalha e eu não posso. Veja só como que é a obediência desse homem, né? Isso que... E aqui, conforme a palavra tá falando, né, Davi, ele fez tudo o que era reto aos olhos de Deus, aos mandamentos, exceto... No caso de ter matado às vezes eu até me perguntava, hein, pastor Mauro? Às vezes até me perguntava, né? Pô, mas a Bíblia diz que Davi tem segundo o coração de Deus. Mas como que um homem que tem o coração de Deus cometeu tudo isso? Né? Cometeu tudo isso. Aí a gente vai entender como. Depois que a gente começa a ler os salmos que ele escreveu, o Salmo 51 mesmo fala desse pecado. Verdade. Né? Porque, irmãos, muitas vezes nós também pecamos, né? Nós somos pecadores, a nossa alma, né, Mauro? Verdade. Nós já temos a carne também sobre isso. E muitas vezes a gente nós pecamos, mas não confessamos o nosso pecado, né? Não ali se humilhamos diante de Deus. Olha, Deus, eu pequei, eu fiz isso. E Davi fazia isso. Quando ele cometeu esse pecado, né? Quando ele, depois das consequências, ele falou lá no Salmo 51, Deus, eu cometi pecado contra ti e contra todos, porque ele sabia que tinha feito coisa errada. Então isso é o que Deus quer, um coração quebrantado, né, pastor? É verdade, um coração quebrantado, não, um coração igual de Deus, né? Porque o importante é nós nos arrependermos do que a gente faz, né? Não cometer todo dia os pesos pecados, mas um dia se arrepender. É o desejo de retornar a obedecer, né? É verdade. Depois de um erro, a gente não está livre de cometer erros, né, irmãos? Davi cometeu o erro, mas ele procurou rapidamente, porque ele já estava se sentindo morrendo espiritualmente, morrendo. E ele falou, eu preciso correr atrás do prejuízo, correr atrás, né, de Deus, a obedecer de novo ao Senhor. Verdade. E teve muita consequência, hein? Teve. Esse pecado, se a gente pegar a história, né, você vê o que aconteceu com a família dele, com a descendência dele também. Muita coisa ali, muitas guerras, muitas mortes, né? O próprio filho, Salomão também, né? Salomão acabou colhendo isso com os próprios filhos de Salomão, né? Tudo isso foi em razão do pecado, da desobediência de Davi, né? E temos tantos exemplos, e um dos maiores exemplos foi o de Jesus também, Verdade, né? Lá em Filipenses 2:8 diz, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus, foi aquilo que nós comentamos, né? O exemplo de obediência, o nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor para o seu coração. Daqui a pouquinho nós voltamos. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. presença é tudo que eu preciso. O lugar que eu quero habitar é em ti, pois o Senhor sabe tudo que eu preciso. Teus pensamentos são mais altos que
melhores do que tenho. Tu és meu Senhor, dono do universo, a ti me rendo. Tua presença é tudo que eu preciso. O lugar que eu quero habitar é em ti, pois o Senhor sabe do que eu preciso. Teus pensamentos são mais altos que os meus, e os teus planos são melhores do que tenho. Eu preciso entender o que tens para mim. Teus pensamentos são de paz e os teus planos de vitória. Vem me esconder, meu Senhor, no teu abrigo, no lugar secreto, aonde eu me encontro contigo. Vou me render e te adorar, porque eu quero me esconder no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar. Eu quero morar por sempre. Vem me esconder, meu Senhor, no teu abrigo, no lugar secreto, aonde eu me encontro contigo. Vou me render e te adorar, porque eu quero me esconder no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar. Eu quero morar por sempre. Eu estarei em tua casa todos os dias, e junto com os anjos eu te louvarei. Eu estarei em tua casa todos os dias, e junto com os anjos eu te louvarei. Eu estarei em tua casa junto com os anjos, eu te louvarei. Vem me esconder, meu Senhor, no teu abrigo, no lugar secreto, aonde eu me encontro contigo. Vou me render e te adorar, porque eu quero me esconder no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar. Eu quero morar por sempre com meu Deus.
vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresento a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado. Tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Olá, a paz, boa tarde, ouvintes do programa Shekinah. Aqui quem vos fala é o pastor Aleilton, da Igreja Elim, do Parque Planalto. Gostaria de falar com vocês rapidamente aqui hoje sobre o valor da obediência. Interessante como a obediência ela é recompensadora, porém muitas das vezes difícil de ser praticada. Quantas vezes nos deparamos com esse dilema e essa dificuldade de obedecer na escola, no trabalho, o chefe, na igreja, o pastor, em casa, o pai, a mãe, em diversos segmentos. E eu queria falar com vocês aqui nesta tarde que na Bíblia nós encontramos muitas passagens onde Deus nos apresenta muitas histórias de líderes que obedeceu a palavra do Senhor e viveram as melhores experiências com Deus, sempre debaixo da promessa. No livro de Êxodo, no capítulo de número 19, no versículo 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Que bacana, que interessante. Se nós pegarmos na Bíblia aí, eu quero ser bem sucinto, bem rápido nessa reflexão. Nós vamos pegar lá desde o passado, homens que preferiram obedecer à voz do Senhor. Vamos pegar lá no início, vamos falar de Noé, que para muitos ele era maluco, porém ele preferiu ouvir a voz do Senhor. E dentro daquilo que Deus tinha lhe prometido, ele foi fiel. E usando uma terminologia bem atual, ele foi muito bem sucedido naquilo que ele obedeceu a Deus. Eu quero dizer para você que vale a pena obedecer a Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, para que tudo que a gente fazer na vida, seremos muito bem sucedidos, porque o resultado final disso não é ganharmos algo material, mas o elemento principal de toda esta busca, né, é a salvação eterna. O valor da obediência ele é importantíssimo demais para mim, para você. Sei que muitas das vezes é muito difícil. A obediência ela requer disciplina em primeiro lugar. Se queremos realmente obedecer, temos que começar pelas pequenas coisas. E as pequenas coisas, nessas pequenas coisas, a experiência com Deus ela será aprofundada. Muitas coisas podem nos afetar e podem nos afastar.
de Deus, mas vale a pena obedecer. Aonde quer que nós formos, seja fiel. Aonde quer que você vá, seja fiel. Medite na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias no qual a Bíblia está tendo uma credibilidade tamanha. Não quer dizer que ela nunca teve, mas o povo está vendo que as promessas de Deus, elas estão se cumprindo. Os sinais estão acontecendo, né? Nesse momento de pandemia, a Satanás achou que a igreja estaria enfraquecida. Entretanto, a igreja sai desta situação fortalecida. Então, creia, né? Creia na palavra do Senhor, seja obediente, porque o valor da obediência nos levará ao céu. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus. Que bênção. Glória a Deus, muito obrigado pela sua audiência, obrigado, pastor Adeilton, por essa palavra maravilhosa, e eu espero você na próxima terça-feira. Estaremos aqui a partir das 16 horas. Você aí e nós aqui, Shekinah puro! Deus abençoe, até terça-feira, se Amém, Deus permitir. Deus. Um abraço. Acabamos de apresentar Programa Shekinah. Volte a nos ouvir na nossa próxima edição, neste mesmo horário.